Que diria eu nesta noite, não é? Após tantos discursos importantes, retratando os 500 anos da Reforma Protestante. Na verdade, o comitê que foi organizado surgiu de algo que Deus falou muito ao meu coração, quando, no ano passado, tive o privilégio de visitar o Wittenberg, na Alemanha, visitar o Museu de Martinho Lutero, e ver estampado naquele museu uma mão ensanguentada segurando uma Bíblia. Poder ver ali os primeiros escritos da tradução da Bíblia. Poder ver o primeiro hino por ele composto, quando entrincheirado para ser morto, porque perseguido era, e o objetivo era tirar-lhe a vida, ele escreveu um dos mais belos hinos: Castelo forte é o nosso Deus. Ele é espada, ele é bom escudo. Ele é fiel e protege os seus. Quando retornei de lá, senti que não poderia deixar passar desapercebidos os 500 anos da Reforma. Alertado por meu amigo, irmão, que tem tanto contribuído para a sociedade, Barbosa Júnior, começamos a motivar outros pastores. E eu vejo aqui, presidente da Câmara, Rodrigo Matos, vereadores, pastores, eu vejo aqui as maiores autoridades desta cidade, homens de Deus, mulheres de Deus, constituídos pelo Senhor para mudar a realidade desta sociedade. Como bem disse o pastor Abraão, nós que somos hoje considerados evangélicos, éramos chamados de protestantes. Aqueles que protestaram no passado quanto a tantas aberrações, que fugiam dos ensinamentos bíblicos corretos. A igreja que nasceu com Jesus, senhor presidente, porque foi ele que diz: eu edificarei a minha igreja. Essa igreja, lamentavelmente, se perdeu na história e se distanciou do próprio Jesus. Não foram apenas os reformadores, os pré-reformadores, os pós-reformadores, e muito antes de todos eles, muitos cristãos foram jogados em arenas, foram queimados em fogueiras, foram jogados aos leões, foram perseguidos e exilados, no mesmo afã que motivou Karl Marx a destruir a igreja, considerando-a uma oposição para o progresso da sociedade. Não conseguiu ele, não conseguiu Hitler, não conseguiram os imperadores romanos, e não é esta sociedade que vai conseguir tirar da Igreja de Cristo o maior poder, acima de todas as bombas atômicas reunidas, é o poder do Espírito Santo que põe fogo no coração da Igreja de Cristo. Não é a mídia que vai silenciar os cristãos. Não são os projetos de uma minoria que tenta com todas as forças iniciar as nossas crianças no caminho da promiscuidade. Não é a mídia que vai silenciar a igreja. Não é a mídia que vai destruir a família. Não são as leis que favorecem uma minoria, porque o próprio Jesus diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. A igreja não é uma constituição de homens, a igreja é uma constituição do próprio Cristo, que talvez muitos não admitam, mas é o Deus que se fez homem, e ele diz: eu vou edificar a minha igreja. Quero só fazer um parêntese e não me delongar, mas para dizer que a igreja já existia desde o Império Romano, e muito antes do Império Romano, desde o Império Grego. Porque a palavra igreja, eclésia, ou eclesia no latim,
quer dizer aqueles que são convocados, que são chamados. E já na Grécia Antiga, onde essa palavra se originou, a igreja era para estabelecer o reino da Grécia. Os romanos destruíram a Grécia, mas não destruíram a filosofia grega. Se apropriaram da palavra igreja, porque a palavra igreja era para estabelecer o reino e expandi-lo em todo o mundo. Roma tinha César como rei. César era o rei. O reino era de Roma. E Jesus iniciou o seu ministério dizendo: o reino dos céus chegou à terra. Há um novo rei. O seu nome é Jesus. Eu estabelecerei a minha igreja. Agora é a minha igreja que vai estabelecer o meu reino na face da terra. Quando eu vejo homens como o pastor Marcos, quando eu vejo homens como o pastor Wilson, quando eu vejo homens como o pastor Samuel, dentre tantos que aqui estão, eu vejo que aqui estão caráteres. Aqui estão homens, mulheres que representam a pessoa do próprio Senhor Jesus. A igreja de Cristo vai caminhar pelas ruas desta cidade no sábado, vai se ajuntar nesta praça para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela tua prontidão que tão bem nos recebeu, que Deus nos abençoe. Amém.